Olá pessoal, vamos à nova disciplina História da Assembleia de Deus. Hoje nós vamos estar lecionando esta disciplina do IBADEB, um curso de teologia para que você possa aprofundar o teu conhecimento na área da teologia e da história da Assembleia de Deus. Nós vamos falar hoje especificamente sobre a Reforma. Vamos dar uma introdução sobre a Reforma e nós estaremos dividindo esse manual, este livro nosso aqui do Instituto IBADEB, em 5 aulas. Nestas 5 aulas nós estaremos trabalhando este livro e falando um pouco sobre a história da Assembleia de Deus, iniciando com a Reforma, porque não tem como falar da história da Assembleia de Deus sem falar da Reforma Protestante. Então, vamos lá a algumas obras importantes para que vocês possam ler e ampliar os seus conhecimentos acerca da Reforma Protestante e da história das Assembleias de Deus. Bem, temos algumas obras que queremos apresentar para vocês aqui. Da Reforma à Contra-Reforma. Nesse livreto do Fernando Seffner, você vai ter um pouco de conteúdo acerca da Reforma Protestante. E este livro é importante, é um livro da editora Atual. Além deste livro, nós temos em História Geral de Heródoto Barbeiro, que é um historiador conhecido. Aqui você vai ter um capítulo falando sobre a Reforma Protestante. É um livro também importante para essa questão. Temos ainda a Reforma Protestante de Abraão de Almeida. Esse livro é fácil de você encontrar, a Reforma Protestante de Abraão de Almeida, da CPAD. Vale a pena adquiri-lo para você ler e conhecer um pouco da história da Reforma Protestante a partir do século XVI, especificamente. Bom, este livreto aqui eu recomendo, A Reforma em 4 Tempos. É um livro da editora CPAD também, e você vai ter não só o desenvolvimento da Reforma Protestante, como bem vocês vão poder analisar a história das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Tá bem? Então vale a pena ler este livro. Aqui você vai ter também as 95 teses de Lutero. Bom, como eu disse, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a Reforma Protestante, porque não tem como falar da história das Assembleias de Deus sem falar da Reforma Protestante. Bom, tenha sempre à sua disposição Bíblia, livros, concordância, dicionário, atlas e uma biblioteca talvez como essa que eu tenho aqui atrás, ou pelo menos aquela pequena biblioteca para que você possa pesquisar um pouco sobre história da igreja, reforma e história das Assembleias de Deus. Bom, o nosso primeiro ponto aqui, como eu disse, no nosso material e na nossa primeira aula de hoje vai ser acerca da história da igreja baseando-se na Reforma Protestante. Nós sabemos que a Reforma Protestante ela começa no início do século XVI, 1517 especificamente. Antes disso, nós já temos alguns reformadores, John Wycliffe, John Hus, desde o século XII e século XIV, que darão aqueles passos iniciais na Reforma Protestante. No entanto, a Reforma Protestante só se confirma exclusivamente no século XVI com Martinho Lutero. Bom, vamos lá. Não podemos falar da história das Assembleias de Deus, como eu disse, sem falar desta reforma que se deu no século XVI. E algumas coisas aqui são importantes para nós, de acordo com o nosso manual. Tá? É importante observar que a igreja estava vivendo alguns conflitos e a igreja estava vivendo um evangelho que não era o evangelho cristocêntrico. E por isso muitas pessoas se preocuparam com a exposição fidedigna e a exposição correta da palavra de Deus. É tanto que um dos solas da Reforma Protestante é a sola Escritura. É um dos solas que tem como base somente a Escritura, porque a igreja estava envolvida em diversos problemas no período da Idade Média, especificamente agora no final da Idade Média e início da Idade Moderna, finalzinho do século XV e início do século XVI. Bem, a Reforma Protestante, nós vamos fazer um rápido resumo aqui na nossa aula de hoje. Ela tem 3 causas, as 3 causas da Reforma Protestante. É uma reforma religiosa, é uma reforma também econômica, mas também é uma reforma política.
Então nós vamos observar que esses 3 pontos são importantes na nossa análise da história da Reforma Protestante. Ela é uma reforma religiosa por quê? Ela é uma reforma religiosa porque naquele período do século XVI, desde os séculos anteriores, a igreja vinha anunciando e proclamando algumas questões que desagradavam à comunidade e também ao clero. Por exemplo, desde o século VI, VII até o século até o século XV e XVI, nós vamos observar que a igreja vendia ossos de santos, como por exemplo João Batista, dizendo-se ser de João Batista, pedacinhos da cruz de Cristo, até mesmo a salvação. Então a reforma ela surge nesse contexto do século XVI agora, devido a tudo que estava acontecendo desde o início ou do meio da Idade Média. Tudo aquilo que a igreja vinha passando nesse processo de mudanças e de dogmas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. A reforma protestante vai se consolidar especificamente no século XVI com Martinho Lutero. Bom, uma das primeiras causas é a reforma religiosa. Como eu disse, você vai observar que havia várias mudanças no conceito doutrinário da igreja, como foi dito aqui. E naquele período, era um período que havia problemas de escândalos, né, dentro do seio da igreja, pedofilia, venda de salvação, e tudo isso causou transtorno à igreja e alguns líderes que não apoiavam esta forma de viver e de conduta da igreja naquele contexto. Tá? No mesmo contexto da reforma protestante do século XV e XVI, vamos observar que havia padres que não sabiam nem mesmo ler a Bíblia e celebrar, né, a liturgia de uma missa naquele contexto. Então tudo isso foi motivo para a reforma religiosa. Ela não fica somente no campo religioso, a reforma também ela se dá devido à questão econômica, né? A questão econômica. Então a reforma se dá no campo econômico também, porque a burguesia comercial naquele contexto não estava satisfeita com o Papa que arrecadava muito dinheiro dos fiéis para a construção da Basílica de São Pedro. E, por outro lado, a igreja era contra a questão dos lucros, né, do empréstimo e dos juros, o que causava um grande desconforto aos banqueiros e aos demais que faziam parte daquele contexto. No contexto da reforma, João Calvino vai dar apoio, né, à questão do lucro. Ele não vai seguir aquela linha de pensamento da Igreja Católica em que as pessoas deveriam não emprestar dinheiro a juros, né? Era um conceito da Igreja Católica. Então ela se dá nesse campo religioso devido a essas questões que foram apresentadas e no campo econômico devido à questão do empréstimo, do dinheiro sendo emprestado a juro, que a Igreja Católica era contra. Mas no conceito dos reformadores não havia nada demais o empréstimo do dinheiro a juro, o que veio ser agradável não somente aos banqueiros, mas toda a burguesia concordou com essa forma de interpretação no período da Reforma. Bem, a Reforma Protestante também ela se dá no campo político. Por quê? Porque alguns reis estavam descontentes com a forma que o Papa estava agindo, né? Com interesses e interferências nas questões políticas. Então, quando ocorre a reforma, a classe política também apoia a reforma. Não somente a classe política, mas a classe da burguesia e também os religiosos. Então, a reforma se dá nesse âmbito religioso, econômico e político. Os historiadores confirmam essa questão relacionada à história da Reforma Protestante. Bom, então é isso aí a primeiro momento. Nós vamos observar que a igreja está vivendo num contexto do renascimento.
né? Renascimento cultural, aquele renascimento literário, artístico e científico. Então essas pessoas estão tendo a oportunidade, a literatura vai surgindo aí, a literatura através da imprensa, tendo esse contexto agora novo em que as pessoas estão alcançando mais liberdade, até mesmo da leitura da Escritura, que vai ser um dos pontos importantes no período da Reforma Protestante. Bom, é nesse contexto da Reforma que vai surgir Martinho Lutero. Martinho Lutero, um grande reformador, ele surge nesse contexto e ele não está de acordo aos pensamentos e aos dogmas da Igreja Católica. Então ele anuncia suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, ele afixa na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Essas teses vão estar aqui expostas neste livretozinho, A Reforma em 4 Tempos, vale a pena você ler. Então, Martinho Lutero tinha em mente chamar a igreja, a atenção da igreja para uma reforma da igreja. Lutero não pensava em fundar uma igreja, mas Lutero tinha em mente uma reforma dentro da igreja. Bem, na Dieta de Worms, Lutero ele não revogou as suas 95 teses, mas ele sendo convocado pelo imperador Carlos V, né, ele permaneceu de pé em seu propósito e ele continuou afirmando as suas teses, as suas 95 teses, que foi motivo da Reforma Protestante. Na França surge João Calvino enfatizando, né, o trabalho, e isso alcança a burguesia. Os burgueses acham interessante o pensamento calvinista e então abraçam esse conceito calvinista no período da Reforma, e Calvino é um grande pregador da doutrina da predestinação, né? Vamos estudar a tulipe, né? A tulipe, que é a doutrina onde você vai ter 5 pontos do calvinismo e a visão reformada da predestinação e da salvação do homem. Então Calvino alcança essa classe burguesa que acha muito interessante essa nova forma de exposição da soteriologia e das escrituras. Então fica aí a reforma também na França através de João Calvino. Na Inglaterra, Henrique VIII vai romper com o Papa devido à questão matrimonial, que o Papa não quis anular o casamento de Henrique VIII. Por isso ele rompe com a Igreja Católica e funda o anglicanismo, a Igreja Anglicana na Inglaterra. E ali o protestantismo começa a crescer também na Inglaterra. Como a reforma estava se expandindo tanto na Alemanha quanto na Inglaterra e também na França, a Igreja Católica, com a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma ela vai surgir a partir do Concílio de Trento, com o objetivo de barrar a reforma protestante. Então a Contra-Reforma vai surgir no Concílio de Trento com os seguintes objetivos: era catequizar habitantes de terras descobertas, e isso a gente pode observar através dos jesuítas aqui no Brasil. Também a retomada do tribunal do Santo Ofício, ou seja, da Inquisição. Voltou a Inquisição, em que as pessoas seriam colocadas na fogueira e assim por diante. Outro ponto: criação do Index Librorum Prohibitorum, ou seja, o índice de livros proibidos. Alguns livros eram proibidos pela igreja de serem lidos. Nesse período surgiu todas essas questões com o intuito de barrar a reforma protestante. Então, observem bem aí como se deu, após o Concílio de Trento, a Contra-Reforma no período da Reforma Protestante. Bem, na Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, por exemplo, houve grande conflito entre católicos e protestantes. E na França, o rei mandou assassinar milhares de calvinistas na chamada Noite de São Bartolomeu. Quem ainda não ouviu falar na Noite de São Bartolomeu, onde muitos protestantes perderam as suas vidas no período da Reforma Protestante, devido à Contra-Reforma da Igreja Católica, que reagiu a esta ideia de reforma
E por fim, vamos falar aqui do dia 31 de outubro. 31 de outubro se comemora a Reforma Protestante. Lembrando daquele dia em que Martinho Lutero afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Por isso, no dia 31 de outubro se comemora a Reforma Protestante. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, com essa rápida visão da Reforma Protestante. Na nossa próxima aula, nós daremos prosseguimento ao estudo das Assembleias de Deus. Até breve, até o nosso próximo encontro.